Ela foi encontrada morta em sua cela, a boca entreaberta como se ainda tentasse soltar um segredo. O manuscrito que segurava já não existia. Restavam apenas cinzas espalhadas pelo chão de pedra fria. Cinzas que escondiam ideias capazes de derrubar altares, desafiar dogmas e incendiar consciências. Uma monja ousou escrever aquilo que ninguém deveria sequer pensar, e por isso, a Inquisição a transformou em exemplo. Mas a pergunta que paira até hoje é: o que, afinal, ela ousou escrever? O que era tão perigoso a ponto de ser apagado pelo fogo? Se você quer descobrir essa história sufocada, respire fundo, inscreva-se agora no canal e acenda comigo essa vela sombria. Deixe o like para que o algoritmo não faça com esse vídeo o que a Inquisição fez com os manuscritos dela: jogá-los às chamas. E antes de nos perdermos nos corredores escuros do convento, escreva nos comentários de onde você está ouvindo esta história. O corpo na cela. Ele foi encontrado no frio da madrugada, sem testemunhas, sem confissão final. O corpo de uma monja jazia sobre o piso de pedra, os dedos ainda curvados como se tentassem segurar algo que já não estava ali. Não havia sangue, não havia marcas de violência visível. Apenas um detalhe inquietante. Sua boca, entreaberta, carregava o silêncio de quem morre sabendo demais. A cela cheirava a fumaça. E onde antes havia páginas, restavam apenas cinzas dispersas, grudadas na cera derretida das velas. Era a cena perfeita para um episódio sombrio da HBO, mas era apenas mais uma noite na Europa da Inquisição. O manuscrito proibido, a razão de todo aquele teatro macabro, havia desaparecido na fogueira improvisada do convento. Nenhuma palavra restou, nenhum título, nada. Só os boatos ecoando entre as paredes grossas e úmidas. Ela escreveu contra a igreja, murmuravam umas. Não, ela falava com o diabo, retrucavam outras. A verdade se dissolvia em versões, como vinho barato demais servido em cálices de prata. O que importava não era o que estava escrito, mas o simples fato de que uma mulher, enclausurada, havia ousado escrever. Voltemos algumas semanas antes. Imagine um convento isolado, cercado por bosques úmidos e por uma rotina cronometrada pelo badalar dos sinos. Às 4 da manhã, rezas, ao meio-dia, silêncio, à noite, penitência. A vida ali era mais previsível que aplicativo de banco em dia de salário atrasado. Você já sabia que ia acabar mal. Dentro dessas paredes, palavras não serviam para questionar, apenas para repetir. E é justamente nesse cenário que surge a figura desconfortável de uma monja diferente. Uma que não aceitava apenas dobrar o joelho e baixar os olhos. Ela era jovem demais para a resignação e velha demais para se iludir com promessas de santidade. Seus olhos, sempre atentos, percorriam mais as margens dos livros do que o altar. E foi ali, naquelas anotações invisíveis, que sua revolta começou a ganhar forma. Enquanto outras bordavam toalhas para missas, ela bordava perguntas no papel. Não usava agulhas, mas penas. Não usava linha, mas tinta. Era a Netflix mental da época, proibida, mas irresistível. Naqueles tempos, escrever era perigoso, escrever sem permissão, ainda mais. E escrever algo que questionasse a ordem divina, bem, era basicamente marcar sua própria execução no calendário. Mas ela parecia não se importar. Ao contrário, parecia se alimentar desse risco. Cada palavra registrada era uma pequena vitória contra séculos de silêncio imposto às mulheres. Enquanto o convento se orgulhava de ser um muro contra o pecado, ela fazia da cela um laboratório de ideias que ninguém estava pronto para ouvir. O manuscrito crescia em segredo. Era feito de pedaços de pergaminho roubados, restos de folhas que as outras usavam para copiar rezas. Escondido embaixo de tábuas soltas, embrulhado em panos de linho, protegido como se fosse o próprio corpo. Ali, ela misturava filosofia, relatos pessoais, reflexões sobre a fé e até críticas diretas às autoridades. Era mais perigoso que pólvora em barril de madeira, mas ela tratava tudo com a calma de quem sabe que, cedo ou tarde, alguém vai acender o fósforo. O convento, porém, não era feito só de silêncio. Nada era realmente secreto ali. Uma freira que caminha demais nos corredores à noite já levanta suspeita. Uma que lê demais, então, vira alvo de cochichos. Logo, começaram os boatos. Diziam que ela escrevia sonhos. Outros juravam que eram revelações. No fundo, todas sabiam que era algo mais profundo e mais perigoso.
O medo crescia no mesmo ritmo que a admiração. Afinal, quem não gostaria de ter coragem de escrever o que pensa, mesmo que isso custasse a vida? Um detalhe curioso é que não estamos falando de uma revolucionária moderna, com hashtag e cartaz na mão. Era apenas uma mulher de hábito negro, vivendo na sombra da igreja, tentando dar sentido ao vazio com tinta e papel. Mas é exatamente isso que tornava a sua ousadia tão escandalosa. Não era um bispo herege, não era um filósofo famoso, era apenas uma monja. E se até uma monja ousava pensar, o que impediria o resto do mundo de fazer o mesmo? O tempo dentro do convento passava em lentidão arrastada. Cada refeição sem carne, cada noite sem palavra, parecia alimentar ainda mais sua necessidade de escrever. Era como se cada silêncio imposto fosse combustível para suas frases. Ela não queria apenas deixar um registro, queria deixar uma bomba relógio. Algo que, mesmo depois de sua morte, ainda pudesse ferir o coração da instituição que a sufocava. Claro que, em um ambiente de intrigas sutis, nada dura escondido por muito tempo. Uma irmã viu mais do que deveria. Outra comentou sem perceber o peso de suas palavras. Até que o rumor chegou onde não devia. E se tem uma coisa que a Inquisição sabia fazer, era transformar boatos em sentenças. O manuscrito, que até então era apenas um segredo mal guardado, se tornaria rapidamente prova de crime. E um crime na Idade Média não precisava de provas concretas. Bastava o medo. Aos olhos dos inquisidores, não importava o conteúdo. Podia ser poesia, podia ser filosofia, podia até ser receita de bolo sem fermento. O simples ato de escrever já era rebeldia suficiente. Quando uma mulher se apropria da palavra, ela rouba poder. E poder, naquela época, era monopólio masculino, selado com cruzes e decretos. O manuscrito era a faísca, mas o barril já estava pronto para explodir. E é aqui que a ironia entra. Séculos depois, nós ainda não sabemos o que exatamente estava escrito ali. A igreja fez tão bem seu trabalho de censura que só restaram fragmentos de rumores. Talvez falasse sobre liberdade, talvez sobre fé, talvez sobre amor humano em vez de divino. O mistério é tão perfeito que, de certa forma, funciona melhor do que se tivéssemos o texto original. Porque o vazio da dúvida sempre grita mais alto que a certeza. Imagine o Tinder da Idade Média, mas em vez de swipe, você tem orações obrigatórias e promessas de castidade eterna. Era esse o jogo que ela se recusava a jogar. Enquanto as outras aceitavam o match forçado com o convento, ela queria escolher, escrever, pensar, e é exatamente isso que a tornava perigosa. A possibilidade de contágio. Uma ideia não se controla com grades, e a Inquisição sabia disso. No fim, sua morte não apagou o problema, apenas o ampliou. Se antes era só uma monja escrevendo sozinha, agora era uma lenda que corria de boca em boca. A imagem dela morta na cela, o manuscrito queimado, o silêncio imposto. Tudo isso se transformou em um símbolo ainda mais poderoso do que suas palavras originais poderiam ser. Ironia do destino. A tentativa de calá-la fez sua voz ecoar para sempre. E é aqui que a história ganha outro tom. Porque se a cena da morte foi o ponto final, a trama real começa muito antes, nas primeiras linhas que ousou escrever. Linhas que nasceram em noites frias, à luz de velas, no coração de um convento que nunca imaginou que uma de suas filhas se transformaria em ameaça. E é justamente nesse ponto que precisamos voltar, para entender como tudo começou. O eco dos sinos. O badalar dos sinos parecia inocente, mas era tortura disfarçada de rotina. 4 da manhã. Acordar. 6 da manhã. Rezar. Meio-dia. Rezar de novo. E à noite, adivinha? Rezar mais um pouco, só para garantir que o tédio também chegasse ao céu. Era um cronograma tão rígido que faria inveja até ao alarme do seu celular. Aquele que insiste em te acordar num sábado. Para as freiras, cada toque não era apenas som. Era comando. E obedecer significava manter o corpo vivo, mas a alma aprisionada. Agora, imagine essa sinfonia de ferro ecoando em paredes de pedra úmida, enquanto o frio cortava como lâmina. Era nesse cenário que ela vivia, a monja que ousava mais do que respirar. Cada toque do sino não lhe lembrava de orar, mas de escrever. Cada campainha era um lembrete de que o tempo corria e que suas ideias, se não fossem registradas, morreriam com ela. A cada badalada, um impulso. Pegar a pena, rabiscar, resistir.
O convento parecia, para os de fora, um lugar de paz e pureza. Mas por dentro, era um reality show sem câmeras. Intrigas, fofocas, disputas por atenção espiritual. Só faltava a vinheta de abertura da Netflix. Havia freiras que se orgulhavam de sua obediência, como quem exibe medalha olímpica de submissão. E havia ela, que não se contentava em ser figurante nesse teatro santo. Enquanto todas viam nos sinos um lembrete divino, ela via grilhões. E já preparava a fuga, não do corpo, mas da mente. Ninguém suspeitava que, em vez de se entregar a penitências, ela colecionava perguntas como quem junta pedras para construir uma catapulta. Perguntas que incomodavam mais do que o jejum eterno. Por que só homens podiam pregar? Por que Deus precisava tanto de intermediários? E principalmente, por que a palavra escrita, quando vinha de uma mulher, era tratada como veneno? Era como se cada dúvida fosse um pecado mortal. Mas ela já não tinha medo de pecar. O convento também tinha seus segredos. O silêncio imposto escondia mais cochichos do que orações. E era nesse ambiente sufocado que surgiam rumores. Sempre havia alguém ouvindo mais do que devia. Sempre havia olhos demais no escuro. A monja sabia disso, mas não parava. Talvez porque, no fundo, escrever era mais forte do que sobreviver. Se morresse, pelo menos teria deixado rastros. E se sobrevivesse, talvez mudasse o rumo de algo maior que ela. As outras freiras a observavam com um misto de medo e fascínio. Era como assistir alguém jogar Jenga bêbado. Você sabe que vai cair, mas não consegue desviar o olhar. Algumas admiravam sua coragem, outras cochichavam sua loucura. Mas ninguém conseguia ignorá-la. E num convento, ser notada já era meio caminho andado para ser condenada. Porque invisibilidade era a maior virtude esperada de uma mulher ali. Quando os sinos ecoavam à noite, ela se trancava no quarto com uma vela e começava sua verdadeira oração. Escrever. O som metálico que para as outras era rotina, para ela era trilha sonora. Como se cada batida fosse compasso para frases que precisavam existir. Sua pena deslizava como se duelasse com o tempo. E a cada letra, ela erguia um monumento invisível contra o silêncio. O paradoxo era cruel. Quanto mais ela escrevia, mais perigosa se tornava. E quanto mais perigosa, mais viva se sentia. Era como se o próprio risco fosse a confirmação de que estava no caminho certo. Afinal, se escrever não fosse ameaçador, por que seria proibido? Era quase uma lógica adolescente, mas com consequências letais. Como postar um meme subversivo e esperar não ser cancelado, só que, no caso dela, o cancelamento vinha em forma de fogueira. O som dos sinos também trazia lembranças. Da infância fora do convento, quando ainda acreditava em escolhas. Da juventude arrancada pela família em nome da fé. E agora, cada toque era como um lembrete de que sua vida havia sido roubada. Empurrada para dentro de muros altos onde a única saída era a morte. Talvez por isso, escrever fosse a forma mais radical de escapar. Uma fuga que não dependia de chaves, apenas de coragem. Mas é claro que o convento não era feito apenas de muros. Ele era feito de olhos. Olhos atentos, disciplinados, treinados para desconfiar. E esses olhos já começavam a perceber que havia algo errado naquela rotina aparentemente perfeita. Uma freira que anda demais, que dorme de menos, que escreve em vez de rezar. A fórmula da tragédia já estava pronta. Só faltava alguém acender o fósforo. Em algum momento você percebe que ela não era apenas uma monja rebelde. Era um perigo simbólico. Porque se ela podia escrever, então qualquer mulher podia. E se qualquer mulher podia, o monopólio da palavra, da teologia, da interpretação da fé, poderia ruir. Era uma ameaça estrutural, e a igreja medieval entendia bem o poder das estruturas. Os sinos, que deveriam reforçar a ordem, agora soavam como contagem regressiva para o confronto. O mais irônico é que, na época, acreditava-se que os sinos afastavam demônios. Tocavam alto para espantar forças malignas. Mas, para ela, cada badalada era o contrário. Um chamado do próprio perigo. Um lembrete de que, mais cedo ou mais tarde, viriam buscá-la. O som que prometia proteção, para ela era prenúncio de ruína. Era como ouvir o ringtone do cobrador ligando no final do mês. Você sabe que é o começo do fim. E quando o fim se aproxima, sempre há sinais. Pequenos olhares desconfiados. Comentários cortados pela metade. Portas que se fecham rápido demais. Ela percebia cada detalhe.
e sabia que o manuscrito estava se tornando pesado demais para segurar sozinha. Era só questão de tempo até que escapasse por entre dedos alheios. A cada badalada, a cada sino, o manuscrito se tornava menos segredo e mais bomba-relógio. A ironia final é que ninguém lembrava do que exatamente estava escrito. Mas todos lembravam dela. O sino que deveria marcar disciplina acabou marcando rebeldia. E o convento, que deveria ser esquecimento, virou palco de memória. A cada toque, seu nome, mesmo proibido, era lembrado. E assim, entre ecos e sombras, a história avançava inevitavelmente para o choque com a Inquisição. E se a cela escura parecia sufocante, espere até vermos como ela, sozinha, começou a transformar seu pequeno quarto em campo de batalha de ideias. O próximo passo não seria apenas resistir ao som dos sinos, mas criar algo que ecoasse mais alto que eles. Um manuscrito capaz de sobreviver às chamas. A mulher errada no lugar certo. Ela não deveria estar ali. Nem os inquisidores sabiam explicar direito como aquela mulher tinha escapado do destino comum das outras. Ser invisível. Mas ela estava ali, dentro do convento, com olhos que brilhavam mais do que velas, e perguntas que pesavam mais que crucifixos. Era como se alguém tivesse colocado dinamite em forma de gente no meio de um barril de pólvora. O convento queria silêncio, mas ela era barulho. O convento queria obediência, mas ela era desobediência vestida de hábito. Não pense que ela era uma heroína de novela das 9. Era só uma mulher comum, empurrada para o claustro como tantas outras, sem escolha, sem direito a dizer não. Só que havia uma diferença. Enquanto a maioria aceitava a rotina como prisão perpétua, ela começou a enxergar falhas nas grades. E acredite, quando você encontra rachaduras na parede de um convento, não é gesso que segura. É questionamento. E questionamento naquela época era crime capital. Aos olhos da igreja, ela tinha tudo para ser um exemplo. Jovem, disciplinada, com boa caligrafia e memória para orações. Mas havia um detalhe incômodo. Lia demais. E quem lê demais, sempre corre o risco de pensar por conta própria. Era como entregar uma senha de Wi-Fi ilimitada para alguém que só queria jogar Pac-Man. Uma hora, a pessoa descobre a Deep Web. Foi exatamente isso. Ela descobriu que podia acessar pensamentos proibidos, e uma vez que entrou, não havia logout possível. As outras freiras a olhavam como quem observa uma pedra no sapato do bispo. Incomodava. Ela sorria menos, falava menos, mas olhava mais. E nesse olhar, havia algo perigoso. Consciência. Era como se ela carregasse dentro dos olhos a prova de que a fé não era tão inabalável assim. E se tem uma coisa que assusta instituições, é gente que parece saber demais sem ter dito nada. O silêncio dela falava mais do que os sermões. A rotina no convento era projetada para esmagar qualquer resquício de individualidade. Mas nela, o efeito foi o contrário. Cada regra absurda era combustível para mais perguntas. Por que não podiam comer carne em certas datas, mas os nobres podiam se banquetear? Por que as mulheres deviam se calar, se eram justamente elas que mantinham tudo funcionando? Por que Deus parecia ter tanto medo de tinta e papel? Era como assistir a um stand-up proibido no século XV. Riso interno, perigo externo. Ela começou a colecionar pensamentos escondidos. Guardava frases como quem coleciona armas. À noite, as alinhava mentalmente, imaginando como ficariam no papel. Era quase um ritual secreto. Enquanto o convento dormia, ela acordava. Enquanto todas se preparavam para o céu, ela se preparava para a guerra. Não com espadas, mas com palavras afiadas como lâminas. Era a mulher errada no lugar certo. E o que é o lugar certo para alguém assim? Justamente onde o silêncio é obrigatório. Porque é nesse silêncio que a voz dela soa mais alta. Se estivesse fora, talvez fosse apenas mais uma voz entre tantas. Mas ali dentro, cada palavra era uma bomba. E quando se vive cercada de pólvora, basta um fósforo para incendiar tudo. Havia algo de irônico em sua situação. Ao mesmo tempo em que era prisioneira, tinha acesso privilegiado a livros. O convento guardava volumes que o povo comum jamais veria. E ela lia tudo, com fome. Filosofia, teologia, medicina, até astrologia disfarçada de ciência. Era um buffet proibido, e ela comia até se engasgar. Cada página era um tijolo a mais no muro que ela estava construindo contra a ordem.
Alguns diriam que era curiosidade demais, outros que era orgulho. Mas no fundo, era apenas sobrevivência. Quando tudo ao redor te reduz a corpo sem voz, pensar se torna o último refúgio. E escrever, o último ato de resistência. Ela não queria fama, não queria revolução. Queria apenas não morrer em silêncio. Mas, ironicamente, ao tentar salvar a própria alma, acabou criando um legado que ameaçaria todo o sistema. O convento, claro, não estava preparado para alguém assim. Suas regras tinham sido feitas para controlar a maioria, não para lidar com exceções. E ela era a exceção em carne e osso. Enquanto as outras se orgulhavam de obedecer, ela se orgulhava de questionar. E isso, por si só, já era suficiente para colocá-la na mira da Inquisição. Porque na Idade Média, não era preciso cometer um crime, bastava parecer capaz de um. Imagine colocar uma adolescente rebelde de hoje dentro de um retiro espiritual sem celular, sem música, sem nada. É óbvio que ela arrumaria um jeito de burlar as regras. Foi exatamente isso que aconteceu. Só que, em vez de playlist escondida, ela criava textos proibidos. E em vez de levar bronca dos pais, ela arriscava a fogueira. O risco era mortal, mas a lógica era a mesma. Quem não pode se expressar, inventa um caminho para não enlouquecer. Se fosse um filme, ela seria aquela personagem que todo mundo subestima no começo e depois se revela o centro da trama. Só que aqui, não há final feliz de Hollywood. Há perseguição, julgamento, condenação. Mas antes disso, há um brilho raro. O instante em que uma mulher decide que vai escrever, mesmo sabendo que escrever significa morrer. Esse instante vale mais do que qualquer absolvição. As paredes do convento eram altas, mas não altas o suficiente para conter ideias. O hábito que cobria seu corpo não abafava o fogo que carregava por dentro. E cada reza repetida era apenas mais um lembrete do quanto ela estava fora do lugar. Mas, paradoxalmente, era justamente esse lugar errado que faria sua história sobreviver. Porque não há narrativa mais forte do que a de alguém que ousou resistir no coração do inimigo. Ela era a mulher errada no lugar certo. E esse erro de cálculo, essa rachadura na lógica da igreja, foi o estopim para tudo o que viria a seguir. Porque se uma monja podia desafiar as regras com um manuscrito, o que impediria outros de seguirem o mesmo caminho? O perigo estava lançado, e a primeira palavra já havia sido escrita. E se o lugar errado moldou a pessoa certa, o próximo passo seria ainda mais ousado: transformar dúvida em tinta e silêncio em páginas. O manuscrito estava prestes a nascer. O pecado de escrever. Ela foi flagrada com a pena na mão, como se segurasse uma adaga invisível. Aos olhos da igreja, era exatamente isso. Uma arma. Não importava o que estava escrito. A própria imagem de uma mulher inclinada sobre um pergaminho já era escandalosa. Era como ver um gato dirigindo uma carroça, contra a natureza. Ali, no silêncio da cela, ela cometia o maior pecado de todos: pensar por conta própria. E pior, registrar esses pensamentos. Escrever naquele tempo não era um ato inocente. Era privilégio de poucos, quase sempre homens autorizados a manipular as palavras como quem manipula cordas de marionetes. A escrita era vista como poder, e poder era algo que não podia escorrer pelas mãos de uma freira qualquer. Mas ela não estava nem aí para protocolos. Enquanto os outros viam pecado, ela via libertação. O papel era sua confissão verdadeira, e diferente do confessionário, ali, ninguém podia interromper. O mais curioso é que, enquanto os inquisidores acreditavam que o diabo se escondia nas entrelinhas, o que realmente estava ali era a humanidade. Ela escrevia sobre dores, dúvidas, até ironias sobre a vida enclausurada. Havia críticas sutis à hierarquia da igreja, questionamentos sobre a fé e talvez até confissões sobre desejos terrenos. Tudo isso era pólvora, e ela sabia. Mas escrever era sua única forma de não enlouquecer. O pecado, portanto, não estava no conteúdo, mas no ato. Escrever significava dizer: eu existo. E para uma instituição acostumada a silenciar, essa era a afronta maior. Imagine alguém hackeando um sistema que se orgulha de ser inviolável. Foi isso que ela fez. Não precisava nem publicar. O simples rastro da tinta já era evidência de insubmissão. Era como colar um post-it de rebeldia em plena parede de pedra do convento. E havia algo ainda mais perigoso. Ela não escrevia apenas para si.
Algumas freiras começaram a ter contato com trechos do manuscrito. Lições escondidas em margens de missais, frases rabiscadas em cantos de cadernos de oração. E ao ler, muitas não conseguiam mais olhar para as rezas da mesma forma. Era como provar açúcar depois de uma vida inteira de pão sem fermento. Impossível esquecer o gosto. As mais fiéis tremiam diante da ousadia. Isso é heresia, diziam. Mas até essas, no fundo, liam até o fim. Porque a curiosidade sempre vence o medo. E era essa a força do manuscrito. Mesmo proibido, seduzia. A proibição só aumentava a fome. Quanto mais perigoso parecia, mais irresistível se tornava. A cada nova página, o risco crescia. O papel tinha que ser escondido, as penas tinham que ser lavadas com pressa, a tinta precisava ser diluída em silêncio. Era uma coreografia de crime. E como todo crime perfeito, o prazer estava justamente no perigo. Ela sabia que podia ser descoberta a qualquer instante, mas a adrenalina era parte da escrita. Como dirigir em alta velocidade sabendo que a curva está logo ali? A ironia é que para a igreja, palavras tinham o poder de salvar ou condenar almas. E o que ela fazia era exatamente isso. Tentar salvar a própria alma com palavras proibidas. Mas, para os inquisidores, era claro que não havia redenção possível. Ali estava a prova material de que a tentação havia vencido. E como sempre, a culpa não era do sistema, mas da mulher que ousou questioná-lo. Escrever era, portanto, um duplo pecado. Intelectual e feminino. Era como se duas bombas fossem colocadas na mesma caixa. Não havia como não explodir. E ela, mesmo consciente disso, continuava. Cada linha era escrita como se fosse a última, e talvez fosse, mas ainda assim, escrevia. Porque não escrever seria morrer em silêncio, e isso ela não aceitava. Aos poucos, sua cela se tornou mais perigosa do que qualquer arsenal. Ali, entre paredes frias, um manuscrito ganhava forma, página por página, ideia por ideia. O convento achava que guardava uma freira. Na verdade, guardava uma arma carregada de palavras. E ninguém estava preparado para lidar com isso. Era inevitável que cedo ou tarde alguém descobrisse. O cheiro da tinta, a demora nas orações, o olhar distante nas refeições, tudo denunciava. O manuscrito ainda não havia saído de suas mãos, mas já deixava rastros no ar. Era impossível esconder o brilho de quem carrega um segredo. E, em ambientes sufocados, até o brilho vira prova de crime. Imagine um diário adolescente, mas em vez de crushes e músicas favoritas, você encontra questionamentos sobre Deus e críticas ao clero. Foi basicamente isso que ela escreveu. A diferença é que, em vez de ser lido por uma mãe curiosa, seria lido por inquisidores sedentos. E o castigo não seria castigo leve, seria o fogo. Mas até lá, havia ainda um espaço de liberdade. E ela a aproveitou ao máximo. Cada noite era uma batalha contra o sono e contra o medo. Cada frase era um grito sufocado que só o papel podia ouvir. Era sua forma de existir, mesmo sabendo que o preço seria alto. E de certa forma, essa consciência só tornava a escrita mais urgente. No fim, escrever era seu pecado e também sua redenção. Não importava se ninguém nunca lesse. O simples ato de colocar no papel já a libertava. Era como se cada palavra roubada fosse um pedaço da vida de volta. E nesse roubo, ela se sentia mais viva do que em qualquer missa. Mas o pecado, uma vez escrito, não podia mais ser apagado. E se o manuscrito já era perigoso em silêncio, imagine quando começasse a circular. Porque palavras, como fogo, sempre encontram um jeito de se espalhar. O manuscrito nascendo. Quando abriram sua cela após a morte, não encontraram apenas cinzas. Encontraram sinais de uma obsessão. Penas gastas, frascos de tinta escondidos como contrabando e pedaços de pergaminho rabiscados com frases soltas. Tudo isso denunciava um processo quase alquímico, transformar silêncio em palavras, palavras em ideias, ideias em pólvora. Era ali, na madrugada fria, que nascia o manuscrito proibido. A escrita não começou como um manifesto. Começou como confissão íntima, um desabafo contra a rotina que esmagava mais que jejuns e penitências. Pequenas frases, quase sussurros em papel, que foram crescendo até se tornarem gritos organizados. Primeiro vieram as dúvidas, depois as críticas, por fim as convicções. Era como se ela fosse puxando um fio invisível. E quanto mais puxava, mais perigoso ficava o novelo.
cada página era construída com sacrifício. O pergaminho não era abundante, então ela usava sobras, pedaços de folhas descartadas. A tinta era diluída, reaproveitada, às vezes feita em segredo com misturas caseiras. Escrever era trabalho de ladrão. Roubar tempo, roubar materiais, roubar até coragem, porque em cada linha escrita havia também o risco de ser descoberta. Ela escrevia de madrugada, quando os corredores estavam mergulhados no escuro. Apenas a chama de uma vela iluminava a cela, projetando sombras que pareciam testemunhas silenciosas. Às vezes, apagava rápido demais ao ouvir passos. Outras vezes, escrevia tão apressada que a letra se tornava ilegível, como se a pressa fosse parte da mensagem. Cada detalhe carregava tensão. Cada frase era escrita contra o tempo. O conteúdo não era um delírio demoníaco, como a igreja depois alegaria. Era, ao contrário, racional, lúcido, humano demais. Ela falava sobre o peso da obediência, sobre o absurdo de silenciar vozes femininas, sobre a hipocrisia de padres que pregavam pureza enquanto viviam rodeados de privilégios. Não era o diabo falando por ela. Era a própria experiência de quem via contradições demais para ignorar. Mas para a época, isso bastava. Questionar era heresia. Escrever era multiplicar o pecado. E sendo mulher, era triplicar a culpa. Ela sabia disso. Ainda assim, continuava. Porque no fundo, não escrevia para sobreviver. Escrevia para que, quando fosse apagada, restasse alguma fagulha. Como se a própria escrita fosse um pacto com a eternidade. As páginas iam se acumulando, formando um corpo estranho dentro do convento. Um corpo que respirava perigo. As freiras que tiveram acesso a trechos sentiram o peso daquilo. Algumas choraram, outras se indignaram, mas nenhuma permaneceu indiferente. O manuscrito não era só tinta no papel. Era um espelho colocado diante de cada uma. E nem todas suportavam o reflexo. Ela escrevia como quem constrói uma fortaleza. Palavra por palavra, frase por frase. Erguia muros invisíveis contra o silêncio imposto. Era uma fortaleza que não se via, mas que podia ser sentida. E como toda fortaleza, cedo ou tarde seria atacada. O convento podia ser feito de pedra, mas era aquele punhado de folhas frágeis que continha a verdadeira ameaça. Há uma ironia cruel aqui. Enquanto a igreja gastava séculos copiando manuscritos para preservar a fé, ela escrevia para preservar a dúvida. E dúvida, em certas épocas, era mais incendiária do que pólvora. O que ela criava não era só um texto. Era uma heresia portátil. Pequeno o suficiente para ser escondido. Poderoso o suficiente para abalar estruturas. Se hoje chamamos diários íntimos de terapia, na Idade Média eles eram tratados como pacto com o inferno. E o manuscrito dela não escaparia desse destino. Mas antes do julgamento, havia aquele breve intervalo de liberdade. Aquele instante em que o texto ainda estava apenas em suas mãos. E nesse instante, ela era maior que o convento, maior que a Inquisição. Cada palavra escrita era um ato de desafio, mas também de ternura consigo mesma. Era como se ela dissesse: eu me ouço, mesmo que ninguém mais ouça. Essa pequena revolução interior já bastava para colocar tudo em risco, porque quando uma mulher se ouve, o silêncio coletivo começa a rachar, e onde há rachadura, cedo ou tarde, entra a luz. No fundo, ela sabia que não tinha muito tempo. A Inquisição rondava como uma sombra que sempre se aproxima, mas não acelerou por medo, acelerou por urgência. Escrever não era mais escolha, era necessidade. Como respirar. E cada noite passada em claro era menos um dia de vida, mas mais uma página de eternidade. O manuscrito nascia assim, entre velas que derretiam, olhares desconfiados e batidas de sinos. Era um parto doloroso, feito em segredo, com risco de morte a cada respiração. Mas também era um nascimento inevitável, porque uma vez que a palavra se forma, ninguém consegue mais desformá-la. Nem fogo, nem medo, nem decreto. E foi nesse espaço frágil e perigoso que sua lenda começou a ser escrita. Um punhado de páginas rabiscadas em silêncio, que se transformariam em símbolo de resistência. A faísca estava acesa, e logo, muito em breve, alguém veria a fumaça. A primeira sombra. Ela foi vista saindo da cela tarde da noite, com a chama da vela tremendo nas mãos. Pequeno detalhe para alguns, mas suficiente para levantar suspeitas em um lugar onde até o barulho de uma colher podia virar fofoca.
O convento era uma panela de pressão sem válvula, e qualquer faísca se transformava em incêndio de boatos. Bastava uma freira olhar demais para que outras começassem a inventar histórias. E ali, naquela noite, nascia a primeira sombra. A rotina era feita de silêncio, mas o silêncio nunca foi confiável. Sempre havia alguém que sabia mais do que devia. E quando perceberam que ela escrevia, não demorou para que as versões se multiplicassem como ratos no celeiro. Algumas juravam que ela fazia pactos ocultos. Outras garantiam que era apenas vaidade intelectual. Mas no fundo, todas sabiam. Havia perigo. Porque se fosse só poesia, não precisaria ser escondida. O manuscrito ainda não tinha saído da cela, mas já caminhava de boca em boca. Ela escreve contra os padres. Ela questiona as escrituras. Ela fala de coisas que não devem ser ditas. Ninguém tinha provas, ninguém tinha lido inteiro. Mas quem precisa de provas quando se tem medo? O medo era mais convincente que qualquer evidência. As mais jovens olhavam para ela com um misto de fascínio e temor. Era como assistir alguém trapacear em um jogo em que todas estavam condenadas a perder. Algumas até queriam ler, mas não ousavam pedir. Outras a condenavam em silêncio, não por maldade, mas porque sabiam que, se fossem pegas junto dela, arderiam também. No convento, solidariedade tinha prazo de validade. Aos poucos, a cela dela passou a ser evitada. Não por falta de curiosidade, mas por excesso. Quem ousava se aproximar carregava consigo o peso do risco, e ninguém queria virar cúmplice de heresia. O isolamento era, ao mesmo tempo, punição e proteção. Só que esse isolamento também criava aura. Quanto mais afastada estava, mais mística parecia. As freiras mais velhas eram as mais duras. Repetiam frases como: "Quem escreve, escuta o diabo sussurrar." E convenhamos, era uma estratégia eficaz. Nada assusta mais do que colocar o diabo como coautor de um texto. Mas até essas, em segredo, deixavam escapar olhares de curiosidade. Porque no fundo, sabiam que o que ela fazia era perigoso não só para a fé, mas para a ordem que mantinha todas presas. No refeitório, começaram os cochichos. Alguém perguntava: "Você viu a vela acesa depois da hora?" Outra respondia: "Ouvi raspar de pena no pergaminho." Detalhes que sozinhos eram nada, mas juntos viravam acusação. Era como assistir a uma investigação criminal, só que conduzida por gente que nunca tinha saído dos muros do convento. E mesmo assim, funcionava. Ela percebia os olhares, sabia que estava sendo observada, mas em vez de recuar, escrevia mais. Como quem diz: "Se já estou condenada, que seja por algo grande." Cada página rabiscada era um ato de desafio. Cada frase era escrita com a certeza de que seria lida por olhos hostis. Era quase como provocar os guardas com um sorriso no rosto. O manuscrito começou a ganhar status de lenda interna. Não era apenas papel escondido. Era o fantasma que rondava os corredores. Ninguém sabia o que dizia, mas todos sabiam que existia. E isso bastava para criar uma aura. Em lugares onde a imaginação vale mais que a realidade, boatos são mais poderosos que provas. As freiras começaram a medir palavras ao redor dela, como se qualquer frase pudesse ser usada contra elas. Algumas se afastaram, outras se aproximaram mais, movidas pela curiosidade irresistível. Mas todas, sem exceção, sentiam o peso daquela presença. A cela dela já não era apenas um quarto. Era um altar secreto, ou talvez um tribunal invisível. O medo não demorou a chegar aos ouvidos errados. Um confessor começou a fazer perguntas. Primeiro, discretas. Depois, mais incisivas. Ela respondia com evasivas, com frases ambíguas, quase irônicas. Era o começo de um duelo psicológico. O manuscrito ainda estava seguro, mas a caçada já tinha começado. E no convento, onde até uma tosse fora de hora podia ser vista como sinal divino, cada detalhe era interpretado como prova. A vela acesa, o olhar distante, o cochicho interrompido, tudo se acumulava. O pecado ainda não tinha sido oficialmente nomeado, mas já era sentido. Como uma nuvem escura antes da tempestade. O mais cruel é que, mesmo quem nunca tinha visto o manuscrito, já o condenava. Era o poder da suspeita, e na Idade Média, suspeita era suficiente para a morte. Bastava alguém sussurrar heresia para que a palavra virasse sentença. E em breve, a sentença viraria fogueira. Ela, no entanto, parecia indiferente.
como se já tivesse feito as pazes com o destino. Talvez soubesse que não havia escapatória. Mas também sabia que, quanto mais escrevesse, mais difícil seria apagar sua existência. E essa consciência a fazia continuar. Porque se não podia escapar da sombra, ao menos podia ser a chama. E assim, o manuscrito ainda trancado em sua cela, começou a se tornar o segredo mais perigoso do convento. Não pelo que dizia, mas pelo que representava. Uma mulher que ousava escrever. Uma ideia que ousava existir. Uma sombra que já anunciava a tempestade. O espectro da Inquisição. O primeiro sinal não foi o fogo, nem o interrogatório. Foi a visita inesperada de um mensageiro vestido de preto. Ele não trazia sorriso, apenas um selo com a cruz da Inquisição. Bastou esse detalhe para que o convento gelasse. Ninguém precisava abrir a boca. Todos já sabiam que aquilo significava olhos externos, perguntas afiadas e destino previsível. O espectro havia chegado. A Inquisição funcionava como um rumor institucionalizado. Se o convento vivia de cochichos, ela vivia de denúncias. Qualquer palavra solta, qualquer gesto suspeito, podia virar testemunho. E testemunho, naquela época, era moeda corrente. Não precisava ser verdade, precisava apenas ser dito com convicção. Era a versão medieval do print não mente, só que sem print, sem provas e com muito mais fogueira. Para ela, não havia mais volta. O manuscrito, que antes era apenas segredo incômodo, agora era potencial prova de crime. E crime religioso não era tratado com multa ou prisão domiciliar. Era tratado com fogo. A simples ideia de que existia um texto não autorizado já era suficiente para chamar a atenção dos inquisidores. E, quando eles vinham para confirmar uma sentença que já estava escrita antes mesmo de ouvir a acusada. O convento inteiro entrou em modo de sobrevivência. Freiras que antes olhavam com curiosidade passaram a evitá-la como se estivesse possuída. Outras, movidas por medo, começaram a ensaiar justificativas para o caso de serem chamadas a depor. E cada justificativa incluía um detalhe a mais, um exagero novo. Porque, diante da Inquisição, ninguém queria parecer cúmplice. Era cada uma por si, e Deus para todas. A imagem da Inquisição era construída com precisão cirúrgica. Interrogatórios em salas escuras, perguntas repetidas até a exaustão, técnicas de tortura justificadas como busca pela verdade. O espectro não era só físico, era psicológico. Bastava ouvir a palavra inquisidor para que até o mais inocente começasse a se sentir culpado. E no caso dela, a culpa não era só interna, já estava escrita em cada página. Ela sabia disso, não era ingênua. Tinha plena consciência de que, se fosse descoberta, não haveria defesa possível. O manuscrito era sua glória, e também sua condenação. Mas não parecia recuar. Pelo contrário, escrevia mais, como se, ao saber do risco, tivesse pressa de deixar tudo pronto antes que lhe arrancassem as mãos. Escrever se tornara corrida contra o próprio fim. O espectro da Inquisição pairava sobre todos, mas sobre ela era diferente. Enquanto os outros tremiam, ela parecia desafiar. Não verbalmente, isso seria suicídio imediato, mas na forma como se mantinha firme. Era como se dissesse com o corpo: vocês podem me levar, mas não podem apagar o que já existe. Essa postura, por si só, já era provocação. Enquanto isso, as histórias sobre ela chegavam aos ouvidos errados. Um padre em visita comentou que havia estranhos rumores de uma freira que lia demais. Outro, mais ousado, deixou escapar que havia sussurros sobre manuscritos perigosos. Era tudo que a Inquisição precisava. Brecha para entrar. A engrenagem já estava em movimento, e engrenagem inquisitorial nunca rodava para trás. Imagine viver sob a ameaça constante de que alguém, a qualquer momento, poderia apontar o dedo e te condenar. Era a Idade Média em sua essência. Um reality show em que você não sabia quem seria o próximo eliminado, mas sabia que o prêmio final era a fogueira. A diferença é que, nesse caso, a eliminação já estava escrita. Só faltava o episódio final. O espectro não aparecia apenas em cartas e selos. Aparecia também em olhares. As freiras mais velhas começaram a se benzer mais vezes ao vê-la. As mais jovens evitavam contato. Até o som dos passos dela no corredor parecia carregar ameaça. Não era mais apenas uma mulher com pena e papel. Era o prenúncio de que a Inquisição poderia bater à porta a qualquer instante. Ela, por sua vez,
parecia não se importar. Ou fingia não se importar. Continuava escrevendo, continuava andando pelos corredores, continuava respondendo com ironia velada. Essa indiferença só aumentava a lenda. Afinal, quem em sã consciência não teria medo? E se ela não tinha, talvez fosse porque já estivesse além do medo. Talvez fosse porque acreditava que o manuscrito era maior que a própria vida. A igreja sabia trabalhar com símbolos, mas dessa vez, o símbolo não estava do lado deles. Estava do lado dela. Uma monja escrevendo em segredo tinha mais poder do que 1000 sermões pregados em praça pública. E isso, claro, não podia ser permitido. O espectro da Inquisição vinha justamente para isso. Arrancar símbolos pela raiz antes que florescessem. O convento já não era o mesmo. Onde antes havia rotina previsível, agora havia tensão. Cada oração parecia mais forçada. Cada confissão mais vigiada. O ar estava pesado, como se todos respirassem esperando a chegada oficial dos inquisidores. E nesse ar denso, o manuscrito crescia em importância, mesmo que ninguém o tivesse lido por inteiro. O espectro, afinal, não precisava de provas físicas. Bastava a crença de que havia algo errado. E isso já existia. A lenda corria, o medo crescia, e ela escrevia. Essa combinação era explosiva. Mais cedo ou mais tarde, haveria confronto. Mais cedo ou mais tarde, a sombra deixaria de ser espectro para se tornar presença real. E foi exatamente nesse ambiente carregado que o próximo capítulo começou, quando o olhar de um confessor, frio e calculado, se fixou sobre ela como faca prestes a cortar. O olhar do confessor. Ele a fitava como quem examina um livro fechado, mas já convencido de que dentro dele há blasfêmias. O confessor não precisava de provas, precisava apenas de gestos. E ela, sem perceber, oferecia cada gesto como um parágrafo. O olhar dele a seguia nos corredores, nas refeições, até no silêncio das orações. Não havia fuga. Era como viver sob a mira de um inquisidor disfarçado de pastor de almas. O confessor tinha prática. Sabia detectar quando uma freira escondia algo. Um tremor na voz, uma pausa longa demais, um olhar que não se baixa rápido o suficiente. Eram sinais pequenos, mas para ele gritavam mais alto que confissão formal. E nela, todos os sinais estavam ali, brilhando como velas em noite de escuridão. Ele sabia. Ela sabia que ele sabia. Era o começo de um jogo perigoso. Nos confessionários, as perguntas começaram a mudar de tom. Não eram mais sobre pecados triviais, como preguiça ou inveja. Eram mais afiadas, diretas. Tem lido algo que não deveria? Tem escrito mais do que orado? Alguma voz lhe inspira pensamentos que não vêm de Deus? Perguntas aparentemente inocentes, mas com o peso de armadilhas. Qualquer resposta mal calculada poderia ser a corda no pescoço. Ela respondia com ironia sutil. Dizia coisas como: escrevo apenas o que Deus me inspira. Ou, se ler é pecado, então quem nos ensinou a ler não deveria estar entre os santos. Frases ambíguas, que soavam como humildade para uns e como afronta para outros. Era como dançar sobre um lago congelado, ouvindo as rachaduras ecoarem sob os pés. Mas ainda assim, ela dançava. O convento percebia a tensão. Quando ela saía do confessionário, algumas freiras a encaravam com pena, outras com medo, outras com uma ponta de admiração. Era como assistir a alguém brincar com fogo sabendo que vai se queimar. O confessor, por sua vez, parecia cada vez mais obcecado. O olhar dele não era mais apenas de vigilância, era de caçador. Ele sabia manipular silêncios. Às vezes, ficava calado por minutos, apenas olhando para ela, esperando que a própria ansiedade a fizesse falar demais. Mas ela não cedia. Ficava em silêncio também, olhando de volta, como se dissesse: eu não tenho medo do seu jogo. Esse confronto mudo era mais intenso do que qualquer palavra. E, paradoxalmente, era exatamente o que a condenava. Porque na Inquisição, silêncio não era virtude. Silêncio era suspeita. Quem não se defendia era culpado. Quem se defendia demais, também. Não havia saída. Era um labirinto construído para sempre levar ao centro. A fogueira. E o confessor era apenas o guia que a empurrava na direção certa, um passo por vez. Ele começou a perguntar sobre o manuscrito. Não diretamente, claro, mas insinuava. Você escreve para se aproximar de Deus ou para se afastar dele?
Essas palavras que guarda são para a edificação da fé ou para sua própria vaidade? As perguntas vinham revestidas de piedade, mas eram facas embainhadas, e cada resposta dela era medida como quem pesa ouro roubado. O mais perverso é que quanto mais ela tentava parecer inocente, mais parecia culpada. A calma dela era interpretada como arrogância, o brilho nos olhos como soberba. Até o silêncio durante as preces era visto como desvio. O confessor não precisava de provas. Bastava continuar olhando até que o resto do convento acreditasse nele. E o convento acreditava. Aos poucos, o olhar do confessor contaminava todos. Se ele desconfiava, quem ousaria duvidar? O poder dele não vinha só do cargo, mas do medo coletivo. Era como se todos passassem a enxergar nela aquilo que ele via. A profecia se cumpria pelo simples fato de ser dita. Ela, no entanto, não recuava. Se sabia que estava cercada, parecia mais determinada a escrever. Como se o olhar dele fosse apenas mais uma razão para registrar palavras. Era como se dissesse: já que vão me condenar, que ao menos eu tenha algo pelo que ser lembrada. Essa teimosia era sua força, mas também sua sentença. O confessor começou a registrar suas observações. Pequenos relatórios, notas discretas, comentários enviados para superiores. A rede da Inquisição funcionava assim. Cada olhar, cada suspeita, cada frase era anotada e enviada para cima. E quando chegava lá, virava verdade absoluta. Ela já não era mais apenas uma freira suspeita, era um caso em andamento. E quando um caso entrava na engrenagem da Inquisição, raramente havia saída. A máquina já estava ligada. Bastava mais um passo, mais uma denúncia, para que o processo se tornasse oficial. E ela sentia isso. Sentia no ar pesado, nos olhares desviados, nos cochichos que se calavam quando ela passava. O tempo estava acabando. Ainda assim escrevia. Talvez porque escrever fosse sua última arma. Talvez porque sabia que, se parasse, seria esquecida antes mesmo de morrer. O olhar do confessor podia vigiar o corpo, mas não alcançava as palavras já escritas. E era nelas que ela encontrava uma forma de vencer. Mas o olhar, uma vez lançado, nunca volta vazio. Ele já havia plantado a dúvida no coração do convento. E essa dúvida logo se transformaria em denúncia. Porque toda caça precisa de uma testemunha. E a dela estava prestes a surgir. O manuscrito circulando. Ele não foi entregue de bandeja. Foi roubado por olhos curiosos. Uma freira mais jovem, movida pela mistura de medo e fascínio, pegou uma das páginas escondidas e a passou adiante, como quem compartilha um segredo proibido. Em poucos dias, o manuscrito, antes trancado na cela, já corria de mão em mão, escondido entre missais, dobrado dentro de livros de orações. Não havia volta. As palavras já estavam soltas. Cada leitura em segredo era uma fagulha acesa no escuro. Algumas choravam ao ler, sentindo-se cúmplices de algo que podia levá-las à morte. Outras riam em silêncio, admirando a ousadia. E havia ainda as que liam e imediatamente se benziam, tentando apagar o pecado que entrava pelos olhos. Mas nenhuma conseguia se afastar do texto. O manuscrito era irresistível, como fruta proibida que sempre parece mais doce. O curioso é que ninguém sabia ao certo o conteúdo completo. Cada uma lia apenas trechos, fragmentos, frases soltas. Mas isso bastava para alimentar a imaginação. E imaginação, em conventos fechados, era mais perigosa do que pólvora. Porque onde não há liberdade, até a dúvida vira explosão. O que ela escreveu não precisava ser revelado inteiro. O mistério já era suficiente para incendiar corações e suspeitas. O manuscrito virou um fantasma coletivo. Cada freira que o segurava sentia o peso de algo que não deveria existir. As palavras eram simples, mas carregavam um poder estranho. Faziam com que tudo ao redor parecesse frágil, até mesmo os muros do convento. Era como se o texto dissesse em silêncio: vocês não estão presas porque Deus quer, mas porque homens decidiram assim. E ouvir isso, naquela época, era perigoso demais. O confessor, atento, percebeu a mudança no ar. O refeitório estava mais silencioso, os olhares mais rápidos, os cochichos mais densos. Havia algo circulando, e não era só medo. Era papel. E para ele, papel podia ser mais mortal que faca.
Bastava uma folha para condenar uma vida inteira. E ele sabia que aquela folha existia, mesmo sem tê-la em mãos. As páginas passaram a ser escondidas em lugares improváveis, dentro de estantes, entre toalhas de altar, até sob pratos vazios no refeitório. Cada esconderijo era um ato de fé e também de traição, porque ao mesmo tempo em que protegiam o texto, também o expunham. Bastava um descuido, um olhar errado, para que tudo viesse à tona. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma das páginas caiu. Simples assim, escorregou das mãos de uma freira nervosa durante uma oração. O pedaço de pergaminho deslizou pelo chão até parar diante de olhos que não deveriam ver. O silêncio foi instantâneo, cortante. Ali, em algumas linhas, estava a prova material de que o convento escondia heresia. O boato deixou de ser boato. O manuscrito deixou de ser lenda. Agora havia evidência. E evidência, nas mãos da Inquisição, não precisava ser analisada. Precisava apenas ser usada. Aquela pequena página se tornou mais pesada do que todos os pecados do convento juntos. E ela, a autora, passou a ser não apenas suspeita, mas condenada em potencial. As freiras entraram em pânico. Algumas tentaram se distanciar, negando qualquer contato com o texto. Outras choraram em silêncio, arrependidas por terem lido. Mas já era tarde. A palavra tinha circulado. E palavra, uma vez solta, não volta para a gaiola. Nem fogo seria capaz de apagá-la completamente. Ela, no entanto, não demonstrava arrependimento. Ao contrário, parecia até satisfeita, como se aquele descuido fosse exatamente o que esperava. Afinal, de que adianta escrever se ninguém nunca souber? O manuscrito havia cumprido sua função: sair da cela e entrar no coração das outras. O resto, agora, era consequência. O confessor finalmente teve o que queria. A prova não precisava ser completa. Bastava um pedaço para alimentar a máquina inquisitorial. E esse pedaço já estava em mãos. Ele sabia que o próximo passo seria inevitável: denúncia formal. E quando a denúncia entra em papel, a Inquisição transforma rumor em sentença com a mesma rapidez que transforma vela em chama. No convento, o clima ficou sufocante. Ninguém mais se aproximava dela. O manuscrito, que antes era segredo coletivo, agora era maldição. Carregar qualquer lembrança dele era perigoso. O medo se espalhou mais rápido que as páginas. E, ironicamente, isso só aumentava a força da história. Porque o que é proibido sempre ganha vida própria. Ela se tornou sombra dentro do próprio convento. Passava pelos corredores e via corpos se afastando, olhos desviando, preces sussurradas. Mas, por dentro, carregava uma chama estranha. A sensação de vitória. O manuscrito, mesmo incompleto, já não era apenas dela. Já tinha vida própria. Já era impossível apagá-lo por completo. E assim, em silêncio, ela esperava. Porque sabia que o próximo passo já estava traçado. A denúncia viria. O tribunal seria armado. E o manuscrito proibido deixaria de ser apenas papel. Se tornaria testemunha contra sua própria autora. A denúncia. Não foi um ato heróico, nem um gesto teatral. A denúncia nasceu de um cochicho covarde, escrito em papel barato e entregue discretamente ao confessor. Uma freira, movida mais pelo medo do que pela maldade, relatou o que vira. Páginas estranhas circulando, frases suspeitas sobre padres e dogmas, e o detalhe crucial: a autora. Não era mais rumor. Tinha nome. Tinha acusação. E na Idade Média, nome e acusação eram suficientes para decretar sentença. O confessor recebeu o papel como quem segura ouro. Não precisava investigar, não precisava confirmar. Bastava entregar aos superiores. E assim fez, com a frieza de um burocrata que cumpre sua parte na engrenagem. O manuscrito, agora, deixava de ser segredo de convento para se tornar caso da Inquisição. E quando chegava a esse nível, não havia retrocesso. Era como apertar enviar em um e-mail sem botão de desfazer. O convento inteiro estremeceu. As freiras sabiam o que significava quando a palavra heresia passava de boato à denúncia oficial. Era a mesma sensação de ver trovões no horizonte. Você sabe que a tempestade virá, só não sabe quando cairá o raio. Algumas começaram a se afastar ainda mais dela, tentando provar inocência por associação.
Outras choravam em silêncio, arrependidas de terem lido as páginas proibidas. Mas todas sabiam que estavam diante de um ponto sem retorno. Ela, no entanto, reagiu com serenidade assustadora. Ao ouvir os primeiros rumores de que fora denunciada, não se desesperou. Continuou caminhando com calma, rezando como sempre, escrevendo quando podia. Era como se já tivesse previsto aquele momento desde a primeira palavra escrita. Talvez, no fundo, até desejasse isso. Porque uma ideia só se torna perigosa quando enfrenta abertamente seu inimigo. O confessor, agora mais confiante do que nunca, a encarava com um olhar triunfante. Para ele não era apenas o fim de uma freira rebelde, era a confirmação de sua própria autoridade. Ao caçar o manuscrito, mostrava que ninguém escapava ao controle da igreja. E, paradoxalmente, quanto mais ele se vangloriava, mais ela parecia calma. Como se dissesse: "Você está apenas acelerando aquilo que eu já sabia." A denúncia foi encaminhada rapidamente aos inquisidores. Não importava se o manuscrito inteiro havia sido apreendido ou não. Bastava o relato, bastava a suspeita, bastava uma página caída no chão. O resto seria preenchido com imaginação. E a imaginação da Inquisição era sempre mais cruel do que qualquer texto real. No convento, o clima virou penitência coletiva. As orações aumentaram, as confissões se tornaram mais longas, e cada freira tentava mostrar, com lágrimas e silêncio, que não tinha nada a ver com aquilo. Era um teatro de autopreservação. Todas sabiam que poderiam ser chamadas como testemunhas, e cada uma ensaiava seu papel. Mas o roteiro já estava escrito. Ela seria a culpada. Todas as outras seriam figurantes. Para a Inquisição, denúncias eram combustível. E quanto mais detalhadas, mais convincentes. O confessor acrescentou notas próprias, descrevendo olhares suspeitos, silêncios prolongados, frases ambíguas. Transformava pequenos gestos em grandes provas. Era o equivalente medieval de criar prints falsos. Ninguém questionava, todos acreditavam. Ela, ciente disso, não tentou se defender. Ao contrário, parecia observar tudo com curiosidade. Como quem assiste a um espetáculo do qual já sabe o final. Talvez fosse resignação, talvez fosse estratégia. Porque, em certo sentido, a denúncia era também vitória. Significava que o manuscrito tinha cumprido seu papel de incomodar. E incomodar, naquela época, já era revolução. As freiras começaram a evitar até pronunciar seu nome. Chamavam-na apenas de ela, como se nomear fosse invocar perigo. Esse apagamento era cruel, mas também a transformava em lenda. Ninguém ousava falar alto, mas todas sabiam quem era a acusada. E quanto mais se calavam, mais sua figura crescia na imaginação coletiva. O mais irônico é que a denúncia não a matou imediatamente. Pelo contrário, deu-lhe protagonismo. Agora, ela não era apenas uma freira suspeita, mas a peça central de um julgamento iminente. Seu nome correria pelos corredores, suas ideias seriam discutidas em salas onde nunca havia pisado. E mesmo que fosse condenada, já havia conquistado algo: ser lembrada. A igreja, ao aceitar a denúncia, não percebia que estava alimentando o mito. Ao tentar silenciá-la, transformava-a em símbolo. Porque a memória de alguém queimado pela Inquisição nunca desaparece. Ao contrário, se fortalece. E esse detalhe escapava aos olhos burocráticos do confessor. Mas não escapava aos dela. Ela sabia. Era o começo do fim, mas também o começo da eternidade. Cada passo que a aproximava do tribunal a afastava da vida, mas a aproximava da lenda. E se o manuscrito queimasse, a história sobreviveria no sussurro das freiras que ousaram lê-lo. No fundo, a denúncia não destruiu o que ela havia feito, apenas oficializou. O que era segredo agora era documento. O que era rumor agora era processo. A máquina estava ligada e ela seria arrastada para dentro dela. Mas em vez de medo, o que se via em seus olhos era quase alívio. Como se dissesse: enfim, chegou a hora. E a hora, de fato, chegava. A denúncia era só o primeiro ato. O segundo seria o tribunal. E no tribunal, não haveria espaço para ambiguidades. Ela enfrentaria inquisidores de frente, com o manuscrito como prova e o fogo como sentença. O chamado para o tribunal. Não houve trombetas nem anúncios solenes. Apenas batidas secas na porta da cela. 3 golpes, firmes, que carregavam mais peso do que qualquer sermão. Quando abriu,
Encontrou 2 homens de preto, com olhos treinados para não expressar emoção. Nas mãos, o documento com o selo vermelho da Inquisição. Não era convite. Era convocação. E naquele instante, o convento inteiro soube que o espetáculo começaria. O corredor se encheu de silêncio. As freiras espiavam por trás das portas entreabertas, como crianças assustadas em filme de terror. Viram-na ser conduzida lentamente, sem correntes, mas com a dignidade fria de quem já estava presa mesmo solta. Cada passo ecoava nas pedras como sentença antecipada. Era o tipo de cena que todos temiam presenciar, mas que ninguém esquecia depois de ver. O documento não precisava ser lido em voz alta. Bastava o selo para que todos soubessem. A acusação era heresia. Essa palavra, na Idade Média, era mais letal que qualquer espada. Uma vez colada em alguém, não havia defesa possível. Era rótulo que grudava até nas cinzas. E ali, naquele papel, estava o fim da vida dela disfarçado de processo judicial. Ela caminhava ereta, sem lágrimas, sem pedidos. Como se cada passo fosse ensaiado há meses. Não tentava argumentar, não tentava fugir. O tribunal era inevitável, e ela parecia entender que lutar contra seria inútil. Mas não havia derrota em sua postura. Havia algo quase desafiador, como quem aceita o jogo sabendo que já perdeu, mas decide jogar para deixar a plateia desconfortável. As freiras que a observavam sentiam mistura de medo e admiração. Algumas se benziam apressadas, como se isso pudesse afastar o contágio do pecado. Outras choravam em silêncio, conscientes de que estavam diante de um momento histórico, ainda que ninguém ousasse nomeá-lo assim. A cena não precisava de narração. Era teatro puro, com ela no papel principal e todos os outros como figurantes apavorados. O convento parecia encolher diante da presença dos inquisidores. Até os sinos, que antes ditavam a rotina, silenciaram naquela manhã. Era como se o próprio tempo tivesse suspendido a respiração. E nesse vazio, o chamado para o tribunal soava ainda mais aterrador. Não era apenas a voz da igreja. Era a voz de um império invisível, que controlava o medo das pessoas. O caminho até a saída foi lento. Não havia pressa. Era parte do espetáculo. Cada segundo era pensado para gravar na memória coletiva a imagem de uma freira sendo levada. Porque a Inquisição não era apenas punição, era propaganda. Servia para avisar as outras o preço da ousadia. E ela, naquele instante, era o cartaz vivo dessa propaganda. No rosto dela, no entanto, não havia pânico. Havia uma serenidade inquietante, como se soubesse algo que os inquisidores não sabiam, como se carregasse dentro de si a certeza de que, mesmo condenada, já tinha vencido. Essa calma desconcertava. Porque se a Inquisição vencia pelo medo, o que fazer quando a acusada não tinha medo? Os inquisidores a escoltaram até uma carroça discreta, coberta de tecidos pesados. O transporte não era luxuoso, mas carregava o peso simbólico de um funeral em vida. O destino, a sala do tribunal, onde cadeiras altas e cruzes imensas aguardavam como juízes silenciosos. Não importava o caminho. Importava o fim. E o fim era sempre o mesmo: julgamento seguido de fogo. No convento, o vazio ficou como ferida. O lugar que antes respirava a rotina agora cheirava a medo. As freiras sabiam que ninguém perguntaria sobre ela em voz alta, mas todas lembrariam. Porque o chamado para o tribunal não apagava sua presença, ampliava. Quanto mais a igreja tentava calar, mais forte o eco se tornava nos corredores. Ela, dentro da carroça, sentia o balanço das rodas como um compasso. Cada solavanco parecia pontuar uma frase invisível. Talvez estivesse repetindo mentalmente trechos do manuscrito. Talvez estivesse apenas rindo por dentro da ironia. Escrevera em segredo para não ser ouvida, e agora seria ouvida por todos. Não como autora, mas como ré. Ainda assim, seria ouvida. O tribunal era o palco final. E todo palco precisa de plateia. Padres, monges, até curiosos se reuniriam para assistir ao espetáculo da condenação. Não buscavam justiça, buscavam confirmação. Queriam ver a ordem restaurada, o pecado punido, o exemplo dado. O manuscrito seria queimado, mas a imagem dela ficaria gravada em todos os presentes. E isso, paradoxalmente, era vitória. Enquanto a carroça avançava,
Ela ergueu os olhos para o céu cinzento. Talvez fosse oração, talvez fosse desafio, ninguém sabe. Mas quem a viu naquele momento nunca esqueceu. Uma freira sendo levada ao tribunal não como cordeiro, mas como alguém que sabia que a história, mesmo que fosse escrita em cinzas, ainda seria lida. E assim, o chamado para o tribunal não foi apenas o começo do fim. Foi também o início da lenda. Porque, a partir daquele instante, ela já não era só uma mulher com pena e papel. Era símbolo. E símbolos não ardem tão fácil quanto pergaminhos. O interrogatório. Ela entrou na sala como quem entra em cena. Não havia aplausos, apenas olhos pesados e cruzes erguidas. No centro, a cadeira do réu. De madeira dura, sem encosto confortável, feita para humilhar mais do que para sustentar. Ali, sentaram-na. Os inquisidores observavam em silêncio, como atores que esperam o sinal para começar o espetáculo. Era julgamento, mas também teatro. E todos já conheciam o final. A primeira pergunta não foi sobre fé, mas sobre obediência. Você reconhece a autoridade deste tribunal? Um detalhe cruel. Se dissesse sim, já admitia a culpa. Se dissesse não, já estava condenada. Ela sorriu de leve, um sorriso quase invisível, e respondeu: reconheço a autoridade de Deus acima de todos os homens. O sussurro coletivo foi imediato. Ela não se ajoelhava, ela provocava. Os inquisidores não se abalaram. Estavam treinados para isso. Repetiram perguntas com voz firme, exigindo explicações sobre as páginas encontradas, sobre os boatos que corriam no convento. Ela respondeu com calma, sempre em frases que poderiam ser interpretadas de duas maneiras. Escrevi o que minha alma não podia calar. Para uns, era confissão. Para outros, era apenas oração em forma de texto. O clima ficou tenso. O público, formado por padres e monges, murmurava. Uns queriam ver lágrimas, outros esperavam histeria. Mas ela oferecia o contrário: serenidade. E essa serenidade irritava. Porque no teatro da Inquisição, a acusada devia implorar por perdão, e não parecia disposta a cumprir o papel esperado. As perguntas começaram a endurecer. Quem lhe inspirou tais palavras? Foram vozes do demônio? Ela, com ironia fria, respondeu: se foram vozes, talvez fossem apenas as da minha consciência. E se a consciência é demoníaca, então Deus a concedeu por engano. Foi um golpe direto, uma frase que ecoou como bofetada. Alguns presentes baixaram os olhos, outros arregalaram. O chefe dos inquisidores bateu na mesa. A paciência deles não era infinita. O objetivo não era discutir teologia, mas arrancar confissão. Perguntaram se acreditava nos dogmas da igreja, se negava a autoridade papal, se duvidava dos santos. Ela respondeu com silêncio calculado. Silêncio que não era vazio, mas resistência. E cada segundo desse silêncio era interpretado como culpa. Um detalhe cruel do interrogatório era a repetição. As mesmas perguntas, formuladas de formas diferentes, até que o acusado se contradissesse. Mas ela não se contradizia. Respondeu sempre com a mesma calma, a mesma ambiguidade. Não dava a eles a confissão desejada, mas também não lhes oferecia defesa. Era como jogar xadrez recusando-se a mover peças. O jogo travava, e isso os enfurecia. Havia também a pressão física, não a tortura aberta, ainda não, mas o desconforto. Longas horas sentada, iluminação forte de velas direcionadas ao rosto, ausência de água. Tudo feito para cansar, para fragilizar. Mas ela resistia. E essa resistência, por si só, era vista como sinal de pacto com forças sombrias. Porque, para a Inquisição, quem resiste ao homem, resiste a Deus. As freiras chamadas como testemunhas depuseram. Algumas, tremendo, confirmaram que tinham visto páginas suspeitas. Outras, em prantos, juraram não saber de nada. Mas o tribunal não precisava de unanimidade. Bastava uma voz acusando para que a sentença se inclinasse. E havia mais de uma. O jogo já estava decidido. Ela, ao ouvir os testemunhos, não chorou nem gritou. Apenas olhou fixamente para as que falavam. Não com ódio, mas com uma estranha compaixão. Como se entendesse que não eram inimigas, apenas cúmplices involuntárias da engrenagem. Esse olhar desconcertava mais do que qualquer palavra. Porque quem deveria estar desesperada parecia serena.
No auge do interrogatório, perguntaram diretamente: "Você nega que escreveu contra a igreja?" Ela respirou fundo, olhou para a mesa coberta de papéis e respondeu: "Se escrever contra a injustiça é escrever contra a igreja, então escrevi." A frase caiu na sala como trovão. Não era confissão, mas também não era negação. Era desafio puro. Os inquisidores trocaram olhares. Não havia mais necessidade de seguir o teatro por muito tempo. Já tinham material suficiente para declarar heresia. Mas ainda insistiram em perguntas, tentando arrancar submissão. Ela, porém, não deu esse presente. Não ofereceu arrependimento. E sem arrependimento, a sentença era automática. O público, em silêncio, observava. Alguns já viam nela uma mártir, outros apenas uma culpada. Mas ninguém conseguiu sair ileso daquela cena, porque, em vez de implorar, ela se erguia espiritualmente diante dos inquisidores. E isso, no fundo, era mais perigoso do que qualquer manuscrito. Ao final, a sessão foi encerrada sem explosões de fúria, mas com a frieza de um veredito que todos já sabiam. O manuscrito seria usado como prova, ela como exemplo. A máquina havia cumprido sua função. Mas no ar, pairava algo que os inquisidores não podiam controlar. A sensação de que, mesmo derrotada, ela havia vencido. E quando foi retirada da sala, de volta à cela, caminhava como quem ainda tinha poder. Porque, de certo modo, tinha. Suas palavras estavam vivas, já não importava onde. E no tribunal, ela não fora apenas acusada, fora ouvida. O que viria a seguir não seria julgamento, mas espetáculo. E ela seria a estrela principal. A prova material. Ele foi trazido como se fosse uma relíquia. Um inquisidor segurava o manuscrito embrulhado em tecido grosso, como quem carrega algo sagrado ou amaldiçoado. Quando o pacote foi aberto, o murmúrio percorreu a sala. Ali estavam as páginas manchadas de tinta, algumas gastas, outras rabiscadas com pressa. Nada de ouro. Nada de iluminuras. Apenas letras firmes, decididas, que pareciam encarar os olhos de quem as lia. O tribunal tratava aquelas páginas como se fossem pólvora. Não porque já tivessem lido, mas porque sabiam que, se lidas, poderiam explodir certezas. Para a Inquisição, não importava o conteúdo. Bastava existir. O simples ato de escrever sem autorização era prova de insubordinação. Mas, para as freiras que haviam visto, cada linha era mais que insubordinação. Era coragem. As páginas foram erguidas diante do público. "Aqui está a prova da heresia", declarou o inquisidor. Não precisou ler em voz alta. Bastava mostrar o objeto, apontar a autora e nomear o pecado. A plateia já estava preparada para acreditar. Era como exibir a arma do crime em um julgamento moderno. Ninguém questiona, todos se convencem. Ela, no entanto, não desviou os olhos. Observou as páginas sendo agitadas como bandeira contra si mesma e sorriu de leve. Não sorriso de orgulho, mas de ironia, porque sabia que, ao mostrar o manuscrito, eles estavam também dando legitimidade. Transformavam o texto proibido em centro das atenções. E cada olhar curioso era uma vitória silenciosa. O inquisidor leu trechos selecionados. Não sabemos quais. Talvez frases críticas, talvez dúvidas transformadas em heresia, talvez, até, palavras inocentes distorcidas pela entonação. Porque a Inquisição não precisava de contexto. Bastava moldar a leitura para encaixar no veredito. E naquela sala, cada palavra lida era cuspida como veneno. A plateia reagia com espanto, com murmúrios de condenação. Alguns se benziam, outros olhavam para ela com ódio. Mas havia também olhares diferentes, curiosidade, admiração secreta. Porque quem ouvia aquelas frases não podia deixar de se perguntar: e se ela estiver certa? Era essa a verdadeira ameaça, plantar dúvidas em plena fortaleza da fé. O manuscrito virou objeto maldito. Era colocado sobre a mesa como troféu da acusação. Cada página folheada era tratada como crime adicional. O inquisidor apontava com o dedo, como quem exibe provas incontestáveis. Mas no fundo, sabia que as palavras tinham vida própria. E vida própria é mais difícil de destruir que pergaminho. Ela, diante da prova, não tentou negar. Não chorou, não implorou, não culpou ninguém.
Apenas admitiu com serenidade: essas palavras são minhas. Foi o golpe final. Porque na lógica da Inquisição, confissão não era libertação, era sentença. Ainda assim, sua frase ecoou como desafio. Não pediu desculpas, assumiu. E esse ato a tornava mais perigosa que nunca. O tribunal registrou a confissão com pressa, como quem grava a vitória. Mas, paradoxalmente, era derrota. Porque ao assumir as palavras, ela as eternizava. Mesmo que queimassem o papel, a memória já estava gravada. E os presentes nunca esqueceriam o olhar dela ao dizer aquilo. O manuscrito deixava de ser apenas objeto, se tornava testemunho vivo. Algumas freiras presentes choraram. Não porque duvidassem da heresia, mas porque entendiam a coragem. Sabiam que no lugar dela, jamais suportariam o peso. Ela, sozinha, havia enfrentado inquisidores sem tremer. Era condenada, sim, mas também era exemplo. E exemplos têm mais poder do que qualquer sentença. O inquisidor bateu na mesa, encerrando a leitura. Declarou oficialmente que as páginas eram heréticas, indignas de existir. Ordenou que fossem destruídas pelo fogo. E assim, a prova material se tornava também sentença de morte. Porque, na Inquisição, destruir o texto significava destruir o autor. Não havia como separar um do outro, mas havia algo que eles não percebiam. Ao exibir o manuscrito em público, haviam feito dele parte da memória coletiva. Cada frase lida, cada palavra cuspida como veneno, já estava gravada nos ouvidos presentes. E memória não se queima com fogo. Pelo contrário, fogo alimenta a lenda. Ela sabia disso. Sabia que, ao transformar suas páginas em espetáculo, a Inquisição havia perdido o controle. Porque ninguém jamais esqueceria que uma monja escrevera algo tão perigoso que precisou ser queimado. E esse fato, por si só, já era heresia suficiente para atravessar séculos. O manuscrito, condenado à chama, estava prestes a desaparecer fisicamente. Mas espiritualmente, já havia cumprido seu destino: provocar, incomodar, sobreviver em memória. A prova material se tornava prova imaterial. E ela, mesmo prestes a morrer, já havia conquistado o impossível: a eternidade das palavras. E enquanto o fogo era preparado, o tribunal se preparava também para anunciar o que todos já sabiam. O veredito estava escrito antes mesmo de o manuscrito ser aberto. Mas ainda assim, precisavam encenar. Porque a Inquisição era tanto julgamento quanto espetáculo. E o espetáculo estava longe de terminar. O veredito anunciado. O silêncio caiu como pedra quando o inquisidor ergueu a mão para falar. Não havia suspense de verdade. Todos já sabiam o que viria. Ainda assim, o momento era solene, carregado de teatralidade. O manuscrito queimaria, a autora também. Era o roteiro repetido inúmeras vezes, mas cada execução precisava parecer única, exemplar. A Inquisição era especialista em transformar tragédia em espetáculo público. Ele começou com frases longas, recheadas de formalidades. Citou leis canônicas, concílios, decretos papais. Palavras pomposas que serviam apenas para maquiar a simplicidade brutal do ato. Matar uma mulher porque ousou escrever. O público ouvia em silêncio, fingindo reverência. Mas no fundo já contava os minutos até o anúncio final. Era como assistir a um juiz de reality show enrolando antes de dizer quem foi eliminado. Ela, sentada diante de todos, não desviava os olhos. Não mostrava medo, não pedia perdão. Apenas observava com calma, como quem assiste a uma peça já decorada. Era essa calma que mais irritava os inquisidores, porque o tribunal dependia do pânico da acusada para validar sua autoridade. Sem pânico, o poder deles parecia menor. O inquisidor finalmente disse as palavras esperadas: culpada de heresia. 3 sílabas que ecoaram como marteladas. A plateia murmurou. Alguns se benzeram. Outros suspiraram aliviados. A sentença era clara. Seria entregue ao braço secular. Traduzindo: a igreja lavava as mãos e o Estado acendia a fogueira. Um jogo de responsabilidades que sempre acabava em cinzas. Ela não reagiu. Não chorou. Não desabou. Não implorou. Apenas ergueu o rosto, como se quisesse que todos vissem seus olhos no momento da condenação. E quem olhou para eles não esqueceu. Porque havia ali mais desafio do que derrota. Era como se dissesse: vocês podem queimar meu corpo, mas não podem queimar minha voz. O público assistia dividido.
Alguns a viam como monstro, outros como mártir. Mas todos sentiam algo em comum: desconforto, porque a calma dela desmontava o teatro. Em vez de parecer criminosa, parecia santa de outro tipo, não canonizável, mas humana. E esse contraste era perigoso, porque o tribunal queria medo, mas produzia inspiração. Os inquisidores continuaram o ritual. Leram artigos da sentença, declararam que o manuscrito seria queimado publicamente, anunciaram que ela seria entregue às autoridades locais. Cada palavra soava pesada, mas burocrática. E esse era o paradoxo. Transformavam a morte em procedimento administrativo, como se apagar uma vida fosse apenas mais uma tarefa do dia. Ela, porém, quebrou o protocolo com uma frase. Levantou a voz e disse: queimem o papel, queimem a carne, mas não queimem a verdade. O choque foi imediato. Murmúrios atravessaram a sala. Alguns inquisidores franziram o senho. A frase não seria registrada nos documentos oficiais, mas ficaria gravada na memória dos presentes. Esse tipo de gesto era perigoso, porque transformava o réu em mito. E mitos não são fáceis de apagar. O tribunal sabia disso, mas nada podia fazer. A sentença já estava dada, o espetáculo precisava continuar. Não podiam retroceder, só podiam avançar até as chamas. O inquisidor encerrou com a frase padrão: seja feita a vontade de Deus. Mas todos sabiam que não era Deus que decidia ali. Eram homens. Homens assustados com o poder de palavras rabiscadas à noite por uma freira solitária. O fogo era menos sobre purificação e mais sobre controle. E quem prestava atenção percebia isso. A escolta foi chamada. Guardas se aproximaram, prontos para levá-la. O público começou a se dispersar, mas os cochichos continuavam. Não falavam apenas do pecado, mas da coragem. O tribunal havia conseguido a condenação, mas não o esquecimento. E isso, ironicamente, era derrota. Ela caminhava com passos firmes, como se a condenação fosse libertação. Talvez fosse. Afinal, já não precisava mais esconder nada. Já não precisava temer olhares, cochichos ou acusações. O veredito a havia despido de medo. O que restava agora era apenas atravessar o espetáculo final. Algumas freiras choravam discretamente no fundo da sala. Não ousavam protestar, mas choravam. Porque sabiam que, ao condená-la, o tribunal havia condenado também qualquer chance de liberdade dentro daqueles muros. O recado era claro: nunca mais ousar. Mas, paradoxalmente, era também convite. Se ela ousou, por que não outras? O veredito estava dado. Ela estava marcada. O manuscrito estava sentenciado ao fogo. Mas o julgamento, de certa forma, já estava perdido para a Inquisição. Porque, em vez de apagar, haviam acendido algo. Uma chama que não queimava papel, mas memória. E memória não se apaga tão fácil quanto o pergaminho. E assim, enquanto a sentença ecoava pelos corredores do convento, começava a preparação para o ato final. As chamas. Mas as chamas, como sempre, queimariam mais do que o corpo. Queimariam também a ilusão de que é possível silenciar para sempre uma voz escrita. As chamas. A praça estava lotada. Não porque todos queriam estar ali, mas porque a Inquisição fazia questão de encher cada espaço com corpos amedrontados. O fogo não servia apenas para destruir, servia para ensinar. O manuscrito seria queimado diante de olhos atentos, como lição pública. E ela, sua autora, aguardava o mesmo destino. A diferença era apenas de tempo. O pergaminho foi colocado sobre uma pilha de lenha seca. Páginas frágeis, rabiscadas em silêncio, agora expostas como troféu. Um frade se aproximou com a tocha acesa. Não havia pressa. O ritual exigia espetáculo. Primeiro, recitou algumas frases em latim, como se invocasse pureza. Depois, deixou a chama tocar o papel. E em segundos, as palavras começaram a se contorcer em vermelho e cinza. As letras se transformaram em fumaça, subindo como se tentassem escapar. Alguns juraram ver figuras nas chamas, como rostos ou símbolos. Talvez fosse imaginação, talvez fosse apenas culpa coletiva. Mas todos sabiam que o que queimava ali não era só papel. Era uma tentativa de silenciar pensamento. E pensamentos, como fumaça, sempre encontram frestas para escapar. Ela observava à distância. Não chorou, não desviou os olhos. Assistia como quem vê um filho ser levado, mas com a serenidade de quem já sabia que isso aconteceria. Para ela,
Cada linha que ardia era também vitória. Porque se precisava ser queimada, é porque tinha poder. E esse poder, mesmo em cinzas, sobreviveria. O público reagia de formas diferentes. Alguns aplaudiam, satisfeitos com a destruição. Outros se benziam, temendo a heresia. Mas havia olhares mais discretos, de admiração silenciosa. Porque poucos tinham coragem de escrever o que ela escreveu. E ver o manuscrito arder despertava mais curiosidade do que alívio. Afinal, o que poderia ser tão perigoso para merecer tanto fogo? O frade alimentava a fogueira com paus extras, garantindo que nada sobrasse, mas sempre sobra. Um pedaço de página que escapa, uma faísca que voa, uma frase lembrada por alguém que leu em segredo. O fogo pode consumir papel, mas não consome memória. E naquela praça, a memória já estava gravada em dezenas de olhos. Ela, ao ver a última folha virar cinza, ergueu o queixo. Não como desafio aberto, mas como gesto de dignidade. Era como se dissesse: vocês podem queimar tudo, mas nunca vão ler de novo o que estava escrito. E esse mistério era ainda mais perigoso, porque o que ninguém conhece sempre parece maior do que realmente é. O cheiro de papel queimado se misturava ao da lenha e ao suor da multidão. Crianças choravam, velhos murmuravam, padres recitavam orações. Era um espetáculo de purificação, mas também de terror. Porque todos sabiam que, se ela ousou escrever, outros poderiam ousar também. O fogo era aviso, mas avisos nunca funcionam como planejado. O manuscrito virou pó em questão de minutos. Mas esse pó parecia ter mais peso do que páginas inteiras. O vento carregava cinzas pelo ar, pousando em roupas, em cabelos, em rostos. Alguns se assustavam, limpavam rápido, como se fosse contágio. Outros deixavam ficar, como se quisessem levar um pedaço daquele segredo consigo. Os inquisidores declararam vitória. Apontaram para as cinzas e anunciaram que a heresia havia sido destruída. Mas era mentira. Porque a heresia não estava nas páginas, estava na ideia. E ideia não arde. Ao contrário, quanto mais tentam apagar, mais incendeia. O público não via um fim, via um começo. E essa contradição era inevitável. Ela foi retirada antes que o fogo se apagasse. Não para poupá-la do espetáculo, mas para preparar o próximo ato, sua própria execução. Mas enquanto caminhava, olhava para trás. Olhar rápido, firme, carregado de significado. Quem viu jurou que aquele olhar dizia: vocês falharam. Alguns inquisidores notaram a mesma coisa. E por um instante, tremeram. Porque perceberam que a cena não havia apagado nada. Pelo contrário, havia dado mais força à lenda. O manuscrito proibido já era imortal. E ela, prestes a morrer, já estava além do alcance da fogueira. O público, ao deixar a praça, carregava perguntas. O que havia de tão perigoso naquele texto? Por que precisou ser queimado com tanto rigor? Essas perguntas ecoavam mais alto que os sermões recitados. E perguntas, uma vez plantadas, crescem. O fogo havia destruído o papel, mas fertilizado o solo da dúvida. Naquela manhã, a Inquisição acreditava ter vencido. Mas, sem perceber, havia perdido o controle da narrativa. Porque todos que presenciaram o fogo saíram dali não com certezas, mas com inquietações. E inquietação é inimiga da obediência. As chamas se apagaram. Restaram apenas cinzas espalhadas pelo vento. Mas cada cinza era lembrança. Cada faísca era semente. O manuscrito estava morto, e ao mesmo tempo, mais vivo do que nunca. O silêncio do convento. Depois da fogueira, restou apenas o som dos passos pesados se afastando. O convento, que antes fervilhava em cochichos e medos, mergulhou em silêncio. Não era o silêncio da paz, mas da opressão. Cada freira sentia o peso do que havia acontecido. Ninguém ousava falar do manuscrito. Ninguém ousava sequer pronunciar o nome dela. O silêncio virou regra não escrita. E, paradoxalmente, a mais obedecida de todas. Nos corredores de pedra, o ar parecia mais denso. As paredes guardavam o eco das chamas, como se o fogo ainda estivesse ali, queimando em segredo. As freiras caminhavam com olhares baixos, temendo até os próprios pensamentos. A vida voltou ao ritmo dos sinos, mas o badalar agora soava diferente, mais pesado, mais fúnebre, como se cada toque lembrasse a todos do que não poderia ser dito.
As mais jovens eram as que mais sofriam. Tinham lido trechos do manuscrito e, no fundo, sabiam que o fogo não apagara nada. As palavras ainda estavam dentro delas, queimando em silêncio. Mas também carregavam o medo de repetir o erro. Viviam entre a culpa e a inspiração, entre o desejo de escrever e o terror de ser descobertas. O convento se transformara em prisão dentro da prisão. As mais velhas, por outro lado, fingiam normalidade. Reforçavam as rezas, multiplicavam penitências, mostravam obediência ainda mais rígida. Mas até elas carregavam nos olhos o fantasma da dúvida. Porque mesmo sem ler, sabiam que algo poderoso havia sido escrito. E esse algo rondava como sombra, lembrando que silêncio nunca é absoluto. O convento inteiro virou uma peça de teatro forçado. Cada refeição era um ensaio de normalidade. Cada oração era uma cortina para encobrir o que todas pensavam. Mas, no fundo, ninguém acreditava que o manuscrito estava realmente morto. As cinzas espalhadas pelo vento haviam entrado nas frestas, pousado sobre os altares, impregnado o ar. E como apagar o que já estava dentro do ar que respiravam? Ela, mesmo ausente, parecia estar em todos os lugares. Na cela vazia, onde algumas juravam sentir cheiro de tinta. Na biblioteca, onde o silêncio agora pesava como maldição. Até no refeitório, onde ninguém mais ousava cochichar. Era como se sua presença tivesse se multiplicado com a ausência. Como se tivesse conseguido o impossível, estar mais viva morta do que quando respirava. As freiras evitavam até lembrar. Mas lembrar é inevitável. Bastava olhar para o banco vazio na capela para que o pensamento viesse. Bastava ouvir uma pena riscando o papel para que a lembrança queimasse. O silêncio era cheio demais de memórias. E cada memória era uma acusação contra a ordem. A Inquisição acreditava ter vencido. O manuscrito fora queimado, a autora condenada, o exemplo dado. Mas o convento mostrava o contrário. Porque em vez de extinguir, o fogo plantara mais inquietações. O silêncio não era obediência, era fermento. E fermento, cedo ou tarde, explode. Algumas freiras começaram a escrever escondido, tímidas, em fragmentos de pergaminho. Não textos inteiros, mas frases soltas, orações pessoais, perguntas disfarçadas de rezas. Era como se tentassem repetir o gesto proibido, ainda que em doses mínimas. Não tinham coragem de assumir, mas também não conseguiam esquecer. A semente estava lançada. O convento tornou-se também palco de fantasmas. Algumas juravam ouvir passos na cela vazia. Outras diziam sentir frio repentino nos corredores. O medo dava forma ao silêncio. E o silêncio, por sua vez, dava voz ao que não podia ser dito. Era como se o próprio convento respirasse heresia em segredo. As mais corajosas mantinham viva a memória em sussurros noturnos. Falavam dela como a que ousou escrever. Nunca pelo nome, sempre por metáfora. Era forma de proteção, mas também de reverência. Porque sabiam que, no fundo, aquele manuscrito proibido havia mudado tudo. E queimar papel não apaga a coragem. O silêncio também afetava os inquisidores. Ao visitarem novamente, perceberam que algo havia mudado. O convento obedecia, sim, mas com olhos diferentes. Não viam mais submissão total, mas resistência contida. O fogo dera medo, mas também dera exemplo. E exemplo, ainda que proibido, é difícil de arrancar. O convento seguiu sua rotina, mas nada era igual. Cada sino soava como lembrança. Cada missa, como farsa. O silêncio era tão presente que chegava a incomodar. Não era ausência de som, era presença de lembrança. O tipo de lembrança que nem rezas conseguem apagar. No fim, o convento não esqueceu. Fingiu esquecer, mas não esqueceu. E esse fingimento era prova de derrota. Porque quando algo realmente desaparece, não precisa ser escondido, só precisa ser ignorado. Mas ninguém conseguia ignorar. O silêncio, paradoxalmente, gritava. E assim, o convento mergulhado em aparente paz guardava a maior das tensões. A memória de uma freira que ousou escrever. Um silêncio que não apagava, mas mantinha vivo. Porque até a ausência pode ser prova de presença. O fantasma das palavras. Elas tentaram apagar cada letra, mas algumas sempre escapam. Uma freira que leu um trecho não esqueceu a frase. Outra, que apenas ouviu boatos, repetia de memória. E assim, mesmo sem papel, as palavras continuavam vivas. Não em páginas, mas em mentes.
não em tinta, mas em lembranças. Era o fantasma das palavras, rondando o convento como sombra que ninguém conseguia expulsar. O mais curioso é que ninguém conseguia repetir exatamente o texto. Cada uma lembrava de forma diferente. Uma dizia que ela escrevera contra os padres. Outra jurava que falava de amor humano. Outra ainda, que criticava a própria ideia de obediência cega. A multiplicação das versões tornava o manuscrito ainda mais perigoso, porque quando ninguém sabe ao certo, todos imaginam. E a imaginação é sempre mais explosiva que a verdade. Esse fantasma começou a viajar além dos muros. Visitantes, confessores e até comerciantes ouviram rumores sobre a freira que ousara escrever. Alguns tratavam como escândalo, outros como inspiração. Mas todos levavam a história adiante. E assim, de boca em boca, o manuscrito inexistente começou a circular mais do que teria circulado se tivesse sobrevivido em papel. A Inquisição acreditava que havia silenciado a rebeldia. Mas, na prática, havia lhe dado asas. Porque nada se espalha mais rápido que o proibido. E nada é mais irresistível do que aquilo que dizem que não pode ser lido. A cada repetição, o manuscrito se transformava mais em lenda do que em texto. E lendas não queimam. No convento, o fantasma aparecia nos detalhes. Uma pausa longa demais durante as rezas. Um olhar distante no refeitório. Um cochicho interrompido no corredor. Tudo carregava a marca de quem ainda lembrava. Era como se as palavras dela estivessem gravadas no próprio ar, difíceis de apagar até com incenso. As mais jovens, especialmente, mantinham viva a chama. Algumas escreviam trechos inventados, inspiradas no que acreditavam que ela teria dito. Era como criar novos capítulos de um livro perdido. E sem perceber, estavam ampliando ainda mais o alcance daquilo que a Inquisição tentara apagar. O manuscrito já não era só dela, era de todas. Até os inquisidores sentiram o peso do fantasma. Porque quanto mais tentavam proibir, mais crescia o interesse. Era efeito colateral inevitável. O manuscrito queimado virou mito. E mito é muito mais difícil de controlar do que texto físico. Pergaminho arde em minutos, lenda, nunca. O fantasma das palavras não assustava com gritos, mas com lembranças. Era aquele pensamento que voltava na hora errada. Era a pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta. Era a dúvida que se infiltrava durante as confissões. Pequeno, invisível, mas constante. E aos poucos, corroía certezas. Algumas freiras diziam sonhar com ela. Nos sonhos aparecia sentada, escrevendo calmamente, sem olhar para ninguém. Outras sonhavam com páginas voando em fogo, espalhando letras no ar. Eram apenas sonhos, mas para quem vivia sob repressão, sonhos também eram provas. E isso bastava para aumentar o medo. Mas o medo não era o único legado. Também havia esperança, porque se uma monja havia ousado escrever, outras poderiam ousar também. Talvez não agora, talvez não ali, mas em algum lugar, em algum tempo. A ideia de resistência já estava plantada. E a semente, mesmo enterrada em silêncio, sempre encontra jeito de brotar. O manuscrito queimado se tornou símbolo. Símbolo daquilo que não se pode apagar. Símbolo da coragem de dizer não quando todos dizem sim. Símbolo da palavra como arma, mesmo sem espada. E símbolos têm mais força do que qualquer decreto. Ela havia desaparecido fisicamente, mas sua presença era mais real do que nunca. Não como corpo, mas como memória. Não como voz, mas como sussurro. Não como texto, mas como fantasma. E esse fantasma era indestrutível. Os inquisidores nunca entenderam que, ao queimar o manuscrito, o haviam multiplicado. Criaram não apenas medo, mas também mito. E mito sempre sobrevive mais do que a realidade. O fogo destruiu páginas, mas deu eternidade ao fantasma. O convento, mergulhado em silêncio, carregava agora mais barulho do que antes. Não barulho de vozes, mas de pensamentos. Pensamentos que ninguém ousava escrever, mas que já estavam lá, pulsando. E pensamentos, uma vez acordados, não voltam a dormir. O fantasma das palavras não saiu mais. E talvez ainda esteja lá, rondando muros antigos, visitando bibliotecas, sussurrando nas frestas da história. Porque palavras, quando ousam nascer, nunca morrem de verdade. O último suspiro, levaram-na à praça como se fosse parte de um cortejo fúnebre. Correntes nos pulsos, hábito queimado nas bordas, rosto iluminado pela claridade cruel do dia. A multidão se aglomerava, não por piedade, mas por curiosidade.
Queriam ver o fim da freira que ousou escrever. Era espetáculo, e todo espetáculo precisa de clímax. Ela era o clímax. A fogueira já estava montada, lenha empilhada, cordas preparadas, guardas atentos. Os inquisidores discursavam sobre pureza, sobre justiça divina, sobre o perigo da heresia. Palavras solenes que serviam apenas para disfarçar o que todos sabiam. Aquilo não era purificação, era punição. E punição exemplar. Ela caminhava sem se arrastar. Não parecia derrotada. Ao contrário, cada passo era firme, quase desafiador. Como se dissesse: vocês me trouxeram até aqui, mas eu escolho como vou sair. Essa calma irritava ainda mais seus algozes, porque o medo era a arma deles, e ela parecia imune. Amarraram-na ao poste de madeira. O público prendeu a respiração, esperando lágrimas, súplicas, gritos. Mas ela apenas ergueu os olhos para o céu. Talvez orasse. Talvez apenas contemplasse. Ninguém nunca soube. Mas quem estava ali jurava que aquele olhar carregava algo maior que a cena. Carregava a eternidade. O carrasco acendeu a tocha. Aproximou-se lentamente, seguindo o ritmo ensaiado. Cada segundo era espetáculo. E quando a chama tocou a lenha, o estalo seco ecoou como prelúdio de orquestra. O fogo começou pequeno, depois cresceu, iluminando o rosto dela com luz alaranjada. A multidão reagiu com murmúrios, alguns de horror, outros de aprovação. Ela não gritou, apenas deixou escapar um suspiro. Um último suspiro que não parecia de dor, mas de entrega, como se dissesse: está feito. O vento levou esse som pelo ar, e muitos juraram que parecia a palavra. Ninguém conseguiu ouvir exatamente qual, mas todos sentiram. E sentir era mais perigoso do que ouvir. O fogo avançou rápido. O hábito negro virou cinza, a corda estalou, o corpo se curvou. Mas o rosto, mesmo no meio das chamas, manteve serenidade estranha. Não havia terror estampado, apenas firmeza. Para os inquisidores, era derrota. Porque queriam um espetáculo de medo, e receberam um espetáculo de coragem. Alguns presentes desviaram o olhar, incapazes de suportar. Outros encararam até o fim, gravando cada detalhe na memória. Cada faísca, cada cinza, cada sopro do vento. Sabiam que aquela imagem ficaria para sempre. Porque não era apenas execução, era nascimento de mito. As cinzas dela se misturaram às do manuscrito, como se fossem inseparáveis. Palavra e autora, unidas pelo fogo. Mas, ironicamente, quanto mais se tentava destruí-las, mais inseparáveis ficavam. Era impossível pensar no texto sem lembrar dela. Era impossível lembrar dela sem imaginar o texto. O convento, os inquisidores, o público, todos saíram diferentes daquela praça. Não por terem visto fogo, mas por terem visto alguém que não se curvou. A chama queimou a carne, mas não o exemplo. E exemplo é o que mais assusta regimes que vivem de medo. O vento carregou as cinzas pela cidade. Pousaram em telhados, em ruas, em roupas. Invisíveis, espalharam-se como se fossem sementes. E de certa forma, eram. Porque cada pessoa que respirou aquele ar levou consigo uma fagulha da história. E fagulhas, cedo ou tarde, viram incêndios. Os inquisidores encerraram o ato com a frase de sempre: a justiça foi feita. Mas todos sabiam que não era justiça. Era medo. E o medo, quando exagerado, se transforma em fraqueza. Porque quem precisa queimar palavras, mostra que já perdeu para elas. O último suspiro dela não foi apenas fim. Foi também começo. Começo da lenda, começo da resistência, começo da memória. Porque ao morrer sem se curvar, garantiu que seria lembrada. Não pelo que exatamente escreveu, mas pelo fato de ter escrito. E assim, a freira que ousou escrever contra o silêncio, encontrou a morte de frente, sem desviar os olhos. E ao fazer isso, deixou viva a pergunta que ecoa até hoje. O que havia naquele manuscrito proibido? Talvez nunca saibamos. Talvez seja melhor assim. Porque o mistério é chama que nunca se apaga. No fim, não foram as chamas que venceram. Porque o fogo se apaga, a cinza se dispersa, mas a dúvida permanece. O que havia naquele manuscrito proibido? Palavras de rebeldia? Reflexões de fé? Críticas afiadas?
Ninguém sabe. E é justamente esse vazio que mantém a lenda viva. Quanto mais tentam apagá-la, mais forte ela volta, como sombra em parede iluminada por vela. A monja morreu, mas sua voz não. Ecoa nos corredores do convento, nos cochichos das freiras, nos sonhos de quem ouviu sua história. Ecoa até hoje, quando nos perguntamos: o que eu escreveria se soubesse que seria queimado por isso? Essa pergunta é o verdadeiro legado dela, e não há inquisidor capaz de apagar. Então eu deixo a você esse desafio. Se tivesse um único pergaminho proibido para deixar ao mundo, o que escreveria? Responda nos comentários. Quero ler o manuscrito que você carregaria dentro de si. Inscreva-se no canal para que histórias como essa não sejam enterradas no silêncio. Deixe seu like para que o algoritmo não queime essa chama como a Inquisição queimou aquele manuscrito.